Bem-vindos ao Relator Sombrio. Hoje abandonamos a superfície confortável da realidade e descemos juntos para um território onde a humanidade se desfaz. Aqui, onde a fome encontra a violência, onde a solidão se deforma em abismo, onde a vida pode ser reduzida ao peso de um músculo, a fronteira moral desaparece. Falaremos de canibalismo, não como mito ancestral, mas como ato real, recente, calculado. 5 histórias. 5 cenários onde o sistema falhou, onde a sociedade virou o rosto, onde a lei chegou tarde demais. Da Rússia ao Paquistão, do Cazaquistão à China, até o silêncio digital da Europa moderna. Cada caso é um espelho que não queremos encarar. Se você está aqui é porque sabe, o verdadeiro terror não vem de monstros imaginários, ele vem de pessoas. Respire fundo. A descida começa agora. Mikhail Yurievich Malishev nasceu em 1965, na cidade de Perm, Rússia, em um ambiente familiar estável, de classe média. Não havia sinais claros na infância de negligência ou privação extrema. O que marca o início da sua trajetória é o divórcio dos pais no final dos anos 1970. Esse evento o afetou mais profundamente do que a família percebeu. Na escola, passou a sofrer bullying por causa da obesidade e desenvolveu uma postura retraída e silenciosa. Ele não reagia diretamente às agressões, mas guardava uma frustração que iria evoluir de forma perigosa. Aos 14 anos, Malishev começou a praticar violência contra animais nas ruas. Ele capturava cães e gatos, torturava e matava. Esse tipo de comportamento aparece com frequência em futuros homicidas. É um ponto de transição entre a raiva silenciosa e a externalização da violência. Esse padrão foi percebido, mas ignorado. Ele acabou sendo enviado a um centro juvenil, onde esperava-se que fosse reeducado. O resultado foi o oposto. Ele descobriu o boxe e um novo foco: desenvolver força e massa muscular. Foi nesse período que, diante da baixa qualidade da alimentação fornecida pela instituição, começou a comer a carne dos animais que ele mesmo matava. A barreira psicológica que impede uma pessoa de consumir carne humana começa, muitas vezes, quando se rompe o valor simbólico do animal como companheiro. Para Malishev, essa barreira deixou de existir muito cedo. Ao sair da instituição, ele serviu no exército. Quando retornou, apresentava um comportamento mais agressivo e, segundo relatos familiares, menos empático. A família passou a limitar sua convivência com a irmã mais nova, por considerar imprevisíveis suas reações. Pouco tempo depois, ele se mudou para um pequeno apartamento na rua Marechal Ribalco. Esse apartamento se tornaria o centro de tudo o que ele faria a seguir. Com o passar do tempo, ele isolou o apartamento do mundo externo. Reforçou a porta com chapas de aço, colocou grades nas janelas e passou a acumular lixo, restos orgânicos e objetos quebrados. O local tornou-se um espaço fechado, caótico, insalubre. Os vizinhos percebiam cheiro forte e ouviam barulhos, mas não denunciavam. O comportamento agressivo de Malishev afastava qualquer tentativa de aproximação. A indiferença coletiva acabou funcionando como proteção para ele. Em 1995, Malishev trouxe para o apartamento um jovem chamado Nikolai, um órfão com deficiência intelectual. Ele passou a controlar Nikolai por meio de ameaças constantes. Mais tarde, conheceu Ina Borovic, uma enfermeira de 19 anos que enfrentava depressão e fragilidade emocional. Ele ofereceu atenção e acolhimento. Depois que ela se mudou para o apartamento, tornou-se vítima de manipulação psicológica, isolamento e submissão. Dessa forma, Malishev formou um pequeno círculo onde exercia controle total. O primeiro homicídio conhecido ocorreu em 1997. A vítima foi Natalia Suvorova, de 16 anos. Ela foi convencida por Ina a visitar o apartamento. Lá, foi violentada e, quando ameaçou denunciar o crime, foi morta por Malishev com golpes de machado. O corpo foi desmembrado na cozinha.
Partes foram descartadas no rio Kama, outras foram guardadas. Malishev, Nikolai e Ina consumiram parte da carne. A polícia encontrou fragmentos do corpo pouco tempo depois, mas, sob pressão por resultados rápidos, prendeu um inocente após uma confissão forçada. Malishev permaneceu livre. Em 1998, aconteceu o segundo homicídio comprovado. A vítima era Anton, um conhecido. Após uma discussão, Malishev o matou também com golpes de machado. Desta vez, a polícia conseguiu rastrear sua última localização até o apartamento. Quando encontraram restos humanos no freezer, ferramentas utilizadas para desmembramento e um ambiente que confirmava uma prática contínua de processamento de carne. Durante os interrogatórios, Malishev afirmou que consumia carne humana por curiosidade. Um teste de polígrafo indicou que o número de vítimas pode ter sido maior do que o comprovado. No entanto, as investigações não avançaram nesse sentido. Ele foi condenado a 23 anos de prisão. Não houve acusação específica de canibalismo, pois a legislação russa não determinava punição adicional para o ato quando relacionado ao homicídio. A parte mais crítica deste caso ocorre depois da prisão. Em outubro de 2022, após cumprir a pena, Malishev foi libertado. Ele voltou a morar no mesmo apartamento, no mesmo prédio, com os mesmos vizinhos. Não houve acompanhamento psicológico, monitoramento ou restrição territorial. A comunidade, ao perceber seu retorno, entrou em estado de alerta. Moradores passaram a reforçar portas, adquirir gás de pimenta e evitar circular pelo corredor onde ele vivia. Em 2024, reportagens locais registraram que Malishev estava trabalhando em um abrigo de cães. Para muitos moradores, isso simbolizou não a reabilitação, mas um ciclo reaberto, o retorno ao ponto onde tudo começou. O caso de Mikhail Malishev expõe falhas claras, sinais de alerta ignorados na adolescência, ausência de intervenção psicológica, investigação policial inadequada no primeiro homicídio, falhas judiciais que permitiram a condenação de um inocente e, por fim, falta de monitoramento após o cumprimento da pena. Esse caso não é apenas sobre canibalismo, é sobre o resultado previsível de um sistema que escolheu não intervir quando ainda havia tempo. Na cidade paquistanesa de Darya Khan, uma das regiões mais pobres e isoladas do país, o silêncio das ruas escondia uma história que o sistema jurídico local não estava preparado para enfrentar. Os irmãos Arif Ali e Farman Ali viviam ali em condições de extrema pobreza. Tinham sido abandonados pelas esposas e praticamente cortaram laços com os familiares. A casa onde moravam era um reflexo do abandono, sem eletricidade, sem móveis e com paredes cobertas de fuligem e umidade. Era um espaço esquecido por todos, inclusive pelo Estado. O caso veio à tona em abril de 2011, quando vizinhos começaram a reclamar de um cheiro insuportável vindo da casa dos Ali. A polícia foi chamada. Ao entrar, os agentes encontraram um corpo parcialmente consumido. Era de uma mulher de 24 anos, recém-falecida, que havia sido retirada de um cemitério local. Faltava uma perna e a carne havia sido cozida. Os irmãos confessaram o ato imediatamente. Disseram que comeram o cadáver. Mas a investigação revelou algo ainda mais grave. Com base em testemunhos e denúncias antigas, descobriu-se que eles violavam túmulos há anos. Calcula-se que mais de 100 sepulturas foram abertas. Os corpos eram retirados durante a madrugada e levados em uma carroça até a casa. Lá eles cozinhavam e consumiam partes dos cadáveres. Nenhum dos dois demonstrava remorso ou qualquer sinal de arrependimento. Alegavam curiosidade, fome e isolamento. O mais assustador, porém, foi o que veio depois. Quando o caso chegou ao tribunal, descobriu-se que o Paquistão não tinha uma lei contra o canibalismo. Não existia, literalmente, um artigo penal que enquadrasse o ato de consumir carne humana. Diante disso, o juiz precisou usar alternativas. Os Ali foram acusados apenas de profanação de sepultura e perturbação da ordem pública.
As penas combinadas resultaram em 2 anos de prisão. 2 anos por um dos crimes mais repulsivos já registrados no país. A decisão causou revolta popular, mas a justiça não tinha meios legais de aplicar punição mais severa. Quando foram libertos em 2013, voltaram a morar na mesma casa, na mesma rua, entre as mesmas pessoas que os haviam denunciado. Nenhuma medida de vigilância foi tomada. Nenhum acompanhamento médico ou psicológico foi imposto. A ausência total do Estado permitiu que o ciclo se repetisse. Em abril de 2014, a história voltou a se repetir quase da mesma forma. O mesmo odor denunciou o crime. Quando a polícia entrou novamente na casa, encontrou uma panela fervendo com a cabeça de um bebê recém-falecido. Era o segundo caso confirmado. Os irmãos haviam retomado exatamente o mesmo comportamento, como se nada tivesse acontecido. A diferença é que dessa vez a repercussão internacional forçou uma reação. Sem uma lei específica, os promotores recorreram à lei antiterrorista. A justificativa era simples. Os atos cometidos pelos Ali causavam pânico e trauma coletivo. Era, portanto, um crime de terror psicológico contra a comunidade. O argumento foi aceito. A sentença foi finalmente proporcional ao impacto social. 12 anos de prisão com trabalhos forçados. Depois dessa condenação, o governo federal foi pressionado a agir. Uma proposta de lei foi elaborada para tipificar o canibalismo como crime autônomo. O caso dos irmãos Ali se tornou o principal exemplo usado no debate parlamentar. Pela primeira vez, o país discutia abertamente um assunto que antes era tratado como superstição ou boato. A comunidade de Darya Khan também mudou. O cemitério passou a ser cercado por muros altos e vigilantes contratados pela própria população. A casa onde os Ali viviam foi emparedada como um símbolo de rejeição e de medo. Ainda assim, a sensação predominante era de descrença. Durante anos, o crime mais perturbador possível havia sido cometido à vista de todos, e o sistema simplesmente não soube o que fazer. A história dos irmãos Ali não é apenas sobre 2 homens isolados que se perderam da realidade. É uma demonstração clara de como a ausência de leis e de fiscalização pode criar espaço para o inaceitável. O horror só se tornou público quando o cheiro ultrapassou as paredes. E até hoje, o caso é lembrado no Paquistão como o momento em que o país precisou escrever uma lei para proibir o que antes ninguém acreditava que fosse possível acontecer. Entre o final dos anos 1990 e o início dos anos 2000, a cidade de Almaty, no Cazaquistão, passava por um período de transição delicado. O colapso da União Soviética havia desestruturado instituições públicas, provocado desemprego em massa e criado um ambiente de descontrole social. A polícia, fraca e frequentemente corrupta, priorizava casos com retorno político ou financeiro. Sectores inteiros da cidade viviam praticamente sem supervisão do Estado. Nesse cenário, a violência urbana cresceu, especialmente em áreas marginalizadas. Uma dessas áreas era o chamado Bairro da Luz Vermelha, onde trabalhadoras do sexo operavam sem segurança ou proteção. Foi nesse contexto que um grupo de 3 homens decidiu agir por conta própria. Eles se chamavam Sergei Kopai, Evgeny Turoshkin e Mikhail Vershinin. Todos trabalhavam no setor de saúde. Eram auxiliares de enfermagem e paramédicos. O fato de terem formação voltada ao cuidado torna este caso ainda mais marcante. O objetivo declarado do grupo era limpar a cidade daquilo que consideravam degeneração moral. Esse discurso, presente em movimentos de vigilantismo urbano, aparece como justificativa ideológica para a violência. Na prática, tratava-se de um trio que usava sua posição profissional para cometer crimes graves com planejamento, método e frieza. As vítimas escolhidas eram trabalhadoras do sexo. Essa escolha não foi casual. Mulheres nessa profissão estavam entre os grupos mais vulneráveis da cidade, sem proteção do Estado, marginalizadas por questões culturais e frequentemente expostas a extorsões policiais.
O grupo acreditava que, ao atacar pessoas socialmente invisíveis, suas ações passariam despercebidas. O método de abordagem era sempre parecido. O grupo atraía as mulheres oferecendo pagamento. Quando elas já estavam dentro do apartamento de Vershinin, um sedativo era administrado. Esse sedativo, identificado posteriormente como diazepam, havia sido obtido ilegalmente no hospital onde eles trabalhavam. A vítima perdia a consciência, o que reduzia resistência e ruído. Depois disso, o assassinato era cometido. Não há consenso nos registros sobre quantas vítimas houve ao todo, mas pelo menos 7 homicídios foram confirmados pelas investigações oficiais. Após a morte, os corpos eram desmembrados na banheira. Essa escolha de ambiente não é incomum em crimes dessa natureza, já que facilita a contenção de sangue e descarte inicial. Mas o que chamou atenção durante as investigações foi o destino dado aos restos. O grupo utilizava um moedor de carne industrial, também adquirido de forma irregular, para processar partes do corpo. A carne humana era utilizada em preparações culinárias caseiras, como almôndegas e grelhados. O consumo não era motivado por ritual ou fetiche explícito. Era, segundo depoimentos, a etapa final de redução da vítima à condição de objeto, retirar dela humanidade, individualidade e história. A captura do grupo aconteceu em 1999, após um erro interno. Sergei Kopai teria comentado sobre as atividades do trio enquanto estava alcoolizado. A informação chegou a conhecidos que repassaram o relato à polícia. Mesmo com a denúncia, a investigação não foi simples. Havia forte desconfiança da população em relação às autoridades, e denúncias de violência policial, tortura e confissões forçadas eram comuns. Entretanto, após buscas no apartamento, as evidências físicas deixaram pouco espaço para dúvida. Ferramentas, manchas de sangue preservadas, restos ósseos e embalagens de medicamentos foram apreendidos. O julgamento que se seguiu foi marcado por alegações de coação durante interrogatórios. Ainda assim, o volume de provas físicas pesou mais que as contestações. Os 3 foram condenados à pena de morte. Porém, antes que a sentença fosse executada, o governo do Cazaquistão instituiu uma moratória nacional sobre a pena capital, em 2003, em resposta a pressões internacionais. Com isso, as sentenças foram convertidas para prisão perpétua. Kopai morreu na prisão alguns anos depois, por complicações de saúde. Vershinin e Turotkin permanecem encarcerados até hoje. Este caso evidencia como a combinação de 3 fatores: desorganização institucional, estigma social e autopercepção de justiça própria, pode produzir um cenário onde indivíduos comuns se veem autorizados a praticar violência extrema. Não eram criminosos com histórico de marginalidade. Eram profissionais de saúde integrados ao sistema, mas atuando em um contexto onde o Estado não exercia controle. A principal consequência social do caso foi o reconhecimento da vulnerabilidade das trabalhadoras do sexo na região. A partir da repercussão do julgamento, organizações locais começaram a pressionar por políticas de proteção, maior fiscalização policial e atendimento social estruturado. Embora melhorias tenham ocorrido, a desigualdade permanece como elemento central da problemática. O caso dos sanitaristas de Almaty não é lembrado por sensacionalismo, mas pela demonstração de como uma sociedade pode criar espaços onde vidas se tornam descartáveis. Não houve ritual, obsessão mística ou impulso incontrolável. Houve antes a construção lenta de uma lógica onde a violência se torna normal quando ninguém fiscaliza, ninguém intervém e ninguém questiona. A província de Yunnan, no sudoeste da China, é uma região composta por áreas rurais extensas, marcada por pequenas comunidades agrícolas e presença limitada do Estado. Foi nesse ambiente que viveu Jiang Yongming, um homem que, durante anos, passou despercebido apesar de já ter sido condenado por homicídio no passado. Em 1979, Jiang havia sido preso por assassinato.
mas sua pena foi reduzida e ele foi libertado em 1997. O fato de um ex-homicida ser reinserido na comunidade sem qualquer acompanhamento psicológico ou supervisão já representava uma falha considerável no sistema. Após sua libertação, Zhang estabeleceu-se em uma pequena propriedade na vila de Nanmen. Ele vivia de forma isolada, criando animais e realizando pequenos trabalhos rurais. Não havia, desde sua soltura, nenhum relatório de reavaliação comportamental, visita social ou revisão do risco público. A ausência total de monitoramento permitiu que ele se reintegrasse à sociedade sem restrições, e isso foi determinante para os crimes que se seguiram. A partir de 2008, jovens começaram a desaparecer na região. A maioria eram rapazes entre 16 e 21 anos que transitavam pela área. Frequentemente trabalhadores migrantes, estudantes viajando ou pessoas em busca de oportunidades de emprego. As investigações iniciais foram superficiais. Em todos os casos, as autoridades locais registraram os desaparecimentos como migração voluntária. Isso é comum em áreas rurais da China, onde muitos jovens deixam suas províncias em busca de trabalho urbano. Essa suposição, repetida de forma mecânica, impediu que se percebesse um padrão. Zhang observava os jovens que passavam por estradas próximas à sua casa. Quando encontrava alguém sozinho, ele o convidava ou atraía para dentro da propriedade. Os homicídios eram cometidos por estrangulamento, método silencioso e de fácil controle, que não gerava ruídos que pudessem alertar vizinhos. Após matar as vítimas, Zhang desmembrava os corpos e separava ossos, órgãos e tecidos. Partes eram enterradas em buracos na propriedade, enquanto outras eram tratadas como carne de consumo. O aspecto mais perturbador desse caso foi o destino dado à carne humana. Zhang secava tiras de carne ao sol, processo comum na culinária rural chinesa. Depois vendia o produto nos mercados locais, alegando que se tratava de carne de avestruz, que é considerada exótica e de alto valor na região. Não há como saber quantas pessoas compraram ou consumiram o produto. O caso nunca revelou nenhuma identificação de consumidores, e muitos moradores se recusaram a comentar publicamente após a prisão por medo de estigma. A descoberta dos crimes ocorreu apenas em 2012, quando a família de um jovem desaparecido, Han Yao, de 19 anos, recusou-se a aceitar a resposta oficial de que ele teria ido trabalhar em outra região. A insistência da família gerou pressão suficiente para que o governo central enviasse uma equipe de investigadores de Pequim para auxiliar nas buscas. A investigação, conduzida de forma independente da polícia local, fez o que não havia sido feito anteriormente. Traçou o último trajeto percorrido pelas vítimas. Esse trajeto convergia para a casa de Zhang. Durante a busca na propriedade, a polícia encontrou globos oculares humanos preservados em frascos de álcool, ossos enterrados e, no quintal, tiras de carne humana sendo secas ao ar livre. No freezer, havia pacotes organizados e etiquetados. Todas essas evidências indicavam que o ato não era impulsivo, mas sistemático. Zhang foi preso e interrogado. Não demonstrou arrependimento. Ele afirmou que era fácil e que as pessoas desapareciam sem que ninguém perguntasse. O julgamento foi realizado de forma rápida, sem cobertura detalhada da imprensa nacional. Em 2013, Zhang foi condenado à morte. A execução ocorreu no mesmo ano. Após o caso, o governo tomou medidas administrativas. 12 oficiais da polícia local foram demitidos por negligência na investigação dos desaparecimentos. Isso não costuma ocorrer em casos criminais comuns, indicando que houve reconhecimento formal de erro sistêmico. Também houve mudanças internas na forma como desaparecimentos passaram a ser registrados, com mais exigências de supervisão e investigação inicial. O caso de Zhang Yongming evidencia uma falha clara. Quando uma comunidade inteira é tratada como invisível, a violência encontra espaço para se instalar. Os jovens desaparecidos não foram ignorados por falta de informação,
mas por uma suposição institucional de que suas vidas eram facilmente descartáveis. Zhang não matou porque era invisível. Ele matou porque as vítimas eram. Matej Ćurko nasceu em 1968, na Eslováquia, e cresceu em um ambiente familiar considerado estável. Apresentava alta capacidade intelectual e desempenho acima da média na escola. Ainda na adolescência, porém, houve um episódio que já indicava risco. Aos 13 anos, ele atacou um vizinho com uma faca. Foi internado brevemente em um hospital psiquiátrico, mas recebeu alta sem tratamento prolongado. Esse evento, embora grave, foi considerado isolado e nunca foi acompanhado de monitoramento psicológico posterior. Na vida adulta, Ćurko construiu uma imagem social que não levantava suspeitas. Casou, teve 2 filhas, trabalhava como técnico de TI e vivia em uma cidade pequena onde manter discrição era fácil. Sua vida pública parecia estável. Nenhum comportamento agressivo ou marcadamente antissocial chamava a atenção. Essa capacidade de manter uma identidade funcional é observada em diversos criminosos planejadores. O predador se disfarça na normalidade. A transição para o crime ocorreu no ambiente digital. Ćurko utilizava fóruns na internet dedicados a discussões sobre suicídio. Esses espaços, em muitos casos, funcionam como apoio emocional entre pessoas que buscam desabafar ou encontrar ajuda. No entanto, ele entrou neles com outro objetivo. Sob o pseudônimo Orion Industries 18, começou a interagir com usuários que demonstravam vontade de morrer. Ćurko se apresentava como alguém disposto a ajudar a realização de suicídios, oferecendo um método que, segundo ele, seria indolor. A manipulação começava na linguagem. Ele estabelecia um tom compreensivo, cuidadoso, criando a ideia de empatia. Em conversas privadas, fazia perguntas sobre histórico mental, situação familiar e grau de isolamento social. Identificava vulnerabilidade. A partir desse ponto, ele propunha encontro presencial. As vítimas acreditavam estar recebendo assistência. Não havia violência explícita no convite. O consentimento, porém, era construído a partir de um estado de fragilidade emocional. As vítimas confirmadas foram 2 mulheres, ambas jovens e com histórico de problemas psicológicos. Elas viajaram voluntariamente para encontrá-lo em áreas isoladas de floresta. Ele as sedava com medicamentos de ação depressora e, em seguida, as matava com facadas precisas, direcionadas a órgãos vitais. Após a morte, desmembrava os corpos, embalava a carne e congelava. Partes eram guardadas em freezer doméstico. O padrão demonstrava que não havia impulso ou improviso. Era um processo planejado e repetido. A investigação começou por acaso, não por denúncia direta. Um homem suíço chamado Markus Dubach entrou em contato com Ćurko em um dos fóruns. Inicialmente, Dubach disse estar interessado em suicídio, mas passou a desconfiar quando Ćurko enviou fotos de carne humana sendo cozida. Isso indicava que havia algo além do discurso de assistência à morte. Dubach procurou a polícia suíça, que por sua vez repassou a informação às autoridades eslovacas. A partir daí, foi montada uma operação. Em maio de 2011, um policial se passou por uma vítima em potencial e marcou encontro com Ćurko em uma floresta. Quando a abordagem policial foi anunciada, Ćurko sacou uma arma. Houve troca de tiros, ele foi atingido e morreu no local. Sua morte encerrou qualquer possibilidade de interrogatório detalhado sobre seu histórico e motivações. A busca realizada na casa revelou as evidências que confirmaram o caso. Freezer com pacotes de carne humana etiquetados, ferramentas para desmembramento, medicamentos e registros digitais de conversas com mais de 20 pessoas que, como as 2 vítimas conhecidas, estavam vulneráveis emocionalmente e acreditavam estar encontrando um meio de suicídio assistido. A análise posterior do caso trouxe reflexões importantes. Ćurko não buscava vítimas nos espaços físicos tradicionais de predadores. Ele operava em áreas onde o controle social é mínimo,
plataformas digitais anônimas, onde pessoas emocionalmente fragilizadas buscam apoio. Seu método não dependia de força física ou intimidação, dependia de discurso, paciência e leitura psicológica. Ele atuava como um facilitador da morte, mas tinha objetivos próprios, mantendo sigilo absoluto fora da internet. Esse caso expôs uma fragilidade moderna, a dificuldade de monitorar ambientes virtuais onde o sofrimento emocional se transforma em vulnerabilidade criminosa. Não houve falha policial direta anterior, pois Churko não chamava atenção no mundo real. A falha estava no fato de que, na internet, o desespero e o anonimato criam condições onde uma pessoa pode se tornar presa sem perceber. Após o caso, houve discussão na Eslováquia sobre a necessidade de monitoramento mais ativo de fóruns de suicídio, criação de sistemas de prevenção digital e capacitação das equipes de investigação cibernética. Embora medidas tenham sido implementadas, o caso permanece como referência no estudo de predadores, que atuam na fronteira entre consentimento e manipulação. A história de Matej Churko não envolve apenas canibalismo. Envolve a compreensão de que, na era digital, predadores não precisam mais procurar vítimas. Eles esperam que as vítimas venham até eles. Você acabou de conhecer 5 casos em que o canibalismo não surgiu de mitos, rituais ou lendas antigas, mas de falhas muito concretas. Falhas da lei, da investigação, da vigilância pública e da capacidade da sociedade de enxergar quem está à margem. Em todos esses cenários, não foi apenas o crime que chocou, mas o caminho que permitiu que ele acontecesse. Quando sinais de risco são ignorados, quando vítimas são tratadas como invisíveis, quando o sofrimento passa despercebido, o extremo deixa de ser exceção e se torna possível. Se esse conteúdo ajudou você a compreender melhor como esses casos se formaram e como sistemas falham, considere apoiar este trabalho. Aqui nós investigamos o que muitos preferem não discutir. Deixe o seu like, isso ajuda o canal a continuar produzindo. Inscreva-se para acompanhar as próximas investigações. E ative o sino de notificações, porque ainda temos muitas histórias reais a analisar. Histórias que não estão em filmes, mas na vida real. Eu sou o Relator Sombrio. Até a próxima investigação.